Obrigada, querida. Eu só vou começar se vocês mandarem um pouco do calor do Rio Grande do Norte para cá. Eu estou aqui, eu ia colocar mais um casaco, mas vocês iam achar que eu estava no Polo Norte, mas não, estou em São Paulo, que está muito gelado aqui. Eu queria estar aí. Então, vamos trocar esse calor aqui via telinha, ver se dá certo, tá bom? Vamos. Mas muito bem, gente. Primeiro, uma alegria imensa, uma satisfação. Acho que é um convite irrecusável, né? Poder dialogar e trocar com outros municípios brasileiros. Essa é a nossa atuação no Centro de Referências, né? Não é ir dar formação, mas a gente estabelecer parceria e trocas de experiências. Então, acho que a gente abre aqui uma roda de diálogo mesmo, né? Eu vou trazer alguns elementos, mas eu queria que vocês também ficassem muito à vontade para me interromper e para contribuir, tá bem? Eu tenho uma apresentação aqui que eu montei para ir conversando com vocês, mas, por gentileza, fiquem à vontade, me interrompam quando quiserem, porque na medida que eu começo a projetar, eu não vejo mais o rosto de vocês, então só o áudio, então podem ficar à vontade. E quero dizer também, Andréia, que obrigada, né, por você também ter iniciado esse primeiro contato. A gente ia ter esse encontro lá atrás, quando tivemos aquele problema, que espero e desejo que tenha sido superado. Eu cheguei essa madrugada da Amazônia, eu estava lá no Alto Solimões, numa formação, então coincidiu de eu chegar a tempo de estar aqui com vocês. Olha só fui para a região de calor e agora fico aqui em São Paulo nesse frio, né? Podia ser presencial aí em Natal. Muito feliz. Verdade. Muito bem, meninas e meninos que estão aqui. Então, eu vou começar a projetar, aí vocês me digam se todos conseguem ver minha tela e se conseguem me ouvir bem, e a gente vai levando aqui, certo? Já está projetando para vocês? Já. Maravilha. Então, pronto. Então, a gente está aqui na jornada de educação das unidades de ensino de Natal, é isso, né? Então, uma alegria, um privilégio estar aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre possibilidades e desafios na construção de um currículo de educação integral. Obviamente que o nosso tempo aqui não é o suficiente para a gente pensar numa estruturação e já começar em caminhos muito assertivos para a construção do currículo. A gente precisa, num primeiro momento, pensar nesse currículo que se sustenta a partir da concepção de educação integral, e para isso eu vou proporcionar mais um momento reflexivo aqui do que propriamente entrar nas teorias muito profundas de currículo, que neste momento não é o caso, mas a gente, em outras possibilidades, podemos seguir com essa troca, tá bom? Então, vou tentar, nesse meio virtual, deixar essa conversa não muito cansativa, mas eu também espero que vocês me digam aí se está tudo bem. A Andréia falou do meu currículo todo aí, obrigada, Andréia, nem precisava tudo isso, mas eu acho que tem coisas que eu queria destacar aqui, né, desse currículo acadêmico que eu fui construindo ao longo da minha vida, mas é que eu sou bióloga, né, então coloquei um sapinho lindo aqui, porque a minha especialidade sempre foi trabalhar com os anfíbios, então eu tenho uma linha muito forte na parte de ecologia, né, na biologia de campo. Coloquei uma foto com os meus queridos alunos da educação de jovens e adultos. Esses alunos me ensinam a cada dia e me realizam plenamente nessa ação docente. Aqui a gente estava numa atividade conversando sobre plantas medicinais. E aqui embaixo tem minha família também, porque a gente se constitui a partir dos nossos núcleos familiares. Então, tenho meu companheiro, meu esposo aqui, professor também, o Emerson, e minhas filhas, que é a Ana Clara, mais velha, e a Maria Rosa. Então, um pouco para... Se eu tivesse aí, a gente ia ter uma conversa mais olho no olho, mas de uma forma para tentar me aproximar de vocês, eu abro um pouco aqui a minha intimidade com muito prazer e muito carinho de compartilhar. Aqui, eu preparei uma acolhida com um poema da Conceição Evaristo, que está nesse link do YouTube. A gente tanto pode abrir agora para ouvir esse vídeo, assistir a esse vídeo, ou no final. Acho que para a gente começar bem, podia ser agora, né, Andréia?
eu fico imaginando, se você puder compartilhar no chat o link, e aí cada um ouve do seu aparelho de telefone ou do computador e voltamos para cá. Ele é bem curtinho. Pode ser assim? Pode sim. Então, eu vou voltar aqui para ver vocês. E você colocou no chat? Coloquei sim. Ótimo. Então, aguardo todo mundo voltar. Quando vocês terminarem de ouvir, me avise que eu volto com a apresentação, tá? Já estou vendo umas palminhas aqui, é isso? De volta. Muito bem. Acho que eu vou ter que abrir aqui, porque eu acho que não dá para passar por. Todo mundo viu, gente, antes de eu começar? Sim? Sim? Ah, que bom. Obrigada, gente. Obrigada pela compreensão. A gente teve um problema técnico aqui, por isso que eu não consegui passar diretamente o vídeo para vocês. Mas a gente tem aqui um poema de Conceição Evaristo, não sei se vocês já tinham visto exatamente esse teaser, né? Que é uma apresentação do livro dela. Mas eu gosto de começar com esse vídeo porque ele já vem trazendo aqui uma perspectiva de um currículo decolonial, né? Então, como é que a gente vai trazendo autores e autoras que, ao longo da história, em muitos momentos foram silenciados e que hoje, quando a gente trabalha nessa perspectiva inclusiva, nessa perspectiva da equidade, nessa perspectiva de território, de um currículo decolonial, acho que trazer Conceição Evaristo vai abrindo muito esse leque de pensar literatura e pensar nas nossas produções aqui brasileiras tão ricas, e isso não desqualifica qualquer outra produção, quer seja brasileira ou estrangeira. Acho que a literatura ela precisa estar presente na escola. O que eu estou trazendo aqui é essa literatura que muitas vezes fica ali um pouco Oi, meu amor. amortecida. Pois não, Andréia? Bem, meu filho. Acho que não é comigo. Alguém queria fazer algum comentário sobre esse vídeo? Rapidinho? O que vocês acharam? Fiquem à vontade, tá? Estão com vergonha de mim, gente? Sim. Ninguém quer comentar um pouquinho o que achou? Se já Oi, chefe, estou conhecia? aqui, só estou resolvendo outra coisinha, por isso que eu saí. Tá certo?
Stephanie. Então, eu vou seguir. Ninguém quer conversar? Traz um... Ah, tá bom. Francimari, você não quer abrir seu áudio, é isso? Eu vou ler, então, sua mensagem aqui. Pode falar, Fran. Pronto, vou abrir. Fale, quero ouvir sua voz. Porque quando a gente fala é mais completo, né? Assim, essa mensagem, né, que foi passada, né, por Conceição, eu acredito, imediatamente, minha cabeça fez um link com o caminho que a gente estuda, né? Eu sou de uma escola de tempo integral aqui em Natal, e essa questão do que a gente leva para a sala de aula. Hoje pela manhã, a gente estava falando no mini curso das personalidades das crianças e das nossas, né? Então, nessas nossas personalidades, tem todas essas vozes, né? Tem as vozes da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, que eu conheci, né? Graças a Deus. E também tem as vozes que hoje eu construo na relação com meu filho, com os meus alunos, quando eu me permito, né, ser tocada por essas vozes deles também. Então, foi o link que eu fiz ouvindo essa poesia. Que bom que você abriu o microfone para falar, Fran. Era muito pouco que você escreveu aqui diante de toda essa boniteza que você trouxe na sua fala. Muito obrigada. Acho que é isso mesmo, né? E aí, quando a gente fala dessa questão de trazer a nossa vida, a nossa experiência, a nossa história, as nossas memórias, né? Os saberes que nós aprendemos também com as nossas famílias, com o nosso passado, isso também é currículo, né? Ele é currículo, ele é um currículo vivo. Então, acho que eu vou aproveitar a sua fala aqui para seguir com a nossa conversa, mas era exatamente neste ponto que era o meu objetivo tocar quando escolhi passar Conceição Evaristo. Eu vou seguir porque o nosso tempo é bem justinho, mas eu quero depois que vocês fiquem muito à vontade em compartilhar, tá bom? O que vocês estão percebendo e sentindo aqui a partir do que eu trago para vocês. Então, vou continuar aqui a apresentação. E começou, acho que lindamente com Conceição, mas eu queria, antes de tudo, pensar aqui, começar a nossa conversa trazendo a educação como um direito, né? No Brasil, a educação como um direito é recente, porque é a partir da Constituição de 88 que todas as crianças, né, têm direito à educação. Antes desse tempo, era um grupo bastante restrito no Brasil, que tinha direito pleno à educação. E aí, se a gente for pensar 88, é muito recente. O Brasil foi o último país da América Latina a garantir educação para todos e todas. Então, acho que quando a gente vai pensar na educação brasileira, quer seja na perspectiva da educação integral ou não, a gente precisa olhar para essa história. E também o quanto nós avançamos, né? Eu sou uma pessoa muito defensora, né, das produções que acontecem no campo da pesquisa, da literatura, das experiências pedagógicas no Brasil. A gente não pode apagá-las, e eu acho que o movimento aqui nosso para pensar currículo é também trazer toda uma história de tudo que já foi produzido no campo do currículo, no campo das práticas pedagógicas, da formação de professores, tá bem? E, bom, esse recorte histórico, né, de que a educação é um direito recente, outros elementos também precisam se integrar a essa reflexão. Primeiro que a educação também depende de fatores, né, intraescolares e extraescolares. O intraescolares cabe a nós aqui, né? Então, as condições da oferta educacional no município, né? Então, as escolas, se o atendimento é para todas as crianças e adolescentes, jovens e adultos ali do município. Então, esse é o fator intraescolar, e que a gente o tempo todo está buscando e tentando atender. Agora, tem os outros fatores que são os extraescolares, né? Que são as condições sociais, econômicas, a garantia das necessidades básicas, como moradia, saúde, segurança, alimentação e trabalho digno. Então, a gente não pode descolar uma coisa da outra, né? Então, é a escola, mas todas essas condições que precisam amparar a criança e o adolescente para que ela tenha um desenvolvimento pleno.
né? Então, uma criança com fome, uma criança sem moradia, uma criança que sofre violência, uma criança que sofre insegurança, enfim, todos esses elementos impactam diretamente na formação, né, dessas crianças, jovens e adultos. Então, a gente precisa olhar para o nosso contexto sob essas duas perspectivas, né? A oferta da condição educacional e também os fatores extraescolares. Portanto, a escola não consegue garantir sozinha o desenvolvimento pleno das crianças, né? A gente precisa de parcerias, a gente precisa que a escola tenha parcerias com a assistência social, com a saúde, com os direitos humanos, todos esses elementos apoiando e pensando na formação dessas crianças e adolescentes, né? Então, acho que não dá para colocar só no colo da escola toda a responsabilidade, né, pelas crianças. Claro, ela tem um papel fundamental, mas a gente precisa dessa intersetorialidade, que é um elemento fundamental para uma política de educação integral. Está bem? Se eu estiver falando muito rápido, muito confuso, vocês também podem me parar por aqui, tá bom? Muito bem. Agora eu vou fazer uma dinâmica via telinha, tão difícil fazer isso, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês, então vou projetando aqui na tela, e ao final, ao final ou durante, né, o momento que eu estou apresentando as imagens, eu queria que vocês tentassem responder a essa pergunta. O que as imagens a seguir representam para você sobre o que pode ser a escola, tá? Então, são imagens de várias escolas brasileiras feitas por nós mesmos aqui no Centro de Referências, e aí eu vou começar a projetar, vou ficar aqui em silêncio para que vocês possam observar, e aí depois eu queria que vocês registrassem no próprio chat o que as imagens a seguir representam para você sobre o que pode ser a escola. Então, vou começar, tá? Eu vou deixar alguns segundos em cada imagem para que vocês possam apreciá-la e vou passando. Então, vamos começar com essa. Pronto. Deixa eu voltar aqui com vocês agora. Conseguiram ver bem as imagens? De várias escolas do Brasil, tá bom? Acho que vocês viram no uniforme das crianças ali, tinha escola do Rio de Janeiro, do município, de São Paulo, do interior daqui de São Paulo, de Tremembé, de várias regiões. E aí eu queria um pouco ver o que vocês colocaram aqui no chat. Vou começar com o Gabriel. Gabriel, vou ler aqui o que você escreveu. A escola como um espaço não apenas de brincadeiras, mas do aprender brincando inclusivo
e acessível. Muito bem, Gabriel. Essa é a escola que desejamos, né? A Fran colocou alegria, partilha, inclusão, parceria, desafios, muitos, né, Fran? Afinal, somos escolas, troca, cultura, diversidade, conexão, amizades. Ambiente de socialização, aprendizagem, inclusão, lugar de vivências. Então, a Leônia, Genate 15, eu não sei o nome. Lugar de interação, inclusão. Ah, é a Andréia, você, amor, tá certo. Interação, inclusão, cultura. Muito bem, muito bem. Acho que nesses registros aqui a gente já trouxe perspectivas muito importantes do que é escola. A Dani, deixa eu ler aqui. Vejo a escola viva, onde as crianças aprendem brincando, descobrindo possibilidades, interação e inclusão. Olha só, a palavra inclusão apareceu em vários momentos aqui nesses registros, né? Acho que também a questão da vivência social das crianças, né? As trocas, os diferentes agrupamentos, a exploração de outros espaços para além da sala de aula. Acho que vocês viram também, né? Imagens das crianças acessando outros espaços, quer seja na quadra, quer seja fora mesmo da escola. Nessa perspectiva também de pensar o currículo integrado à cidade. Tudo que eu estou trazendo aqui, ao fim e ao cabo, é para fazer uma reflexão de currículo, porque o currículo, ele só tem sentido numa prática, né? O currículo só documento, ele é um currículo prescrito, ele fica ali dentro do armário e ninguém acessa. Então, a gente está, a partir dessa discussão sobre pensar a escola, a gente vai lá nessa perspectiva de construir currículo. A Edilene colocou inclusão no todo, muito bem. Thaís, a escola é um ambiente que proporciona aprendizado a todo momento, com muito prazer, convivência e interação, né? A palavra também interação apareceu aqui em alguns momentos. Gente, obrigada. Eu vou deixar o chat correndo aqui, tá? Eu não gosto dessa pressa, não, mas vou tentar seguir, porque a gente está ainda no começo. Eu vou ter que, já percebi aqui que eu vou ter que enxugar um monte. Mas vamos que vamos. Vou continuar, tá? Vocês podem continuar interagindo no chat, que depois eu recupero essas mensagens aqui para a gente conversar. Então, obrigada, né, por hora, para quem compartilhou. E aí eu queria, antes propriamente de avançar na discussão sobre currículo, eu sei que vocês já têm aí um caminho bastante importante de pensar a concepção de educação integral, mas eu acho que é sempre importante a gente retomar alguns aspectos. Então, um caminho possível para a gente ter essa escola inclusiva, essa escola que traz a cultura, traz o território, né, os saberes locais para o currículo, a orientação a partir, que esse currículo seja orientado a partir da concepção de educação integral, que é pensar na formação do desenvolvimento integral desse sujeito nas diferentes dimensões, né? No social, físico, cultural, intelectual e emocional. Na maior parte do tempo, a gente, na escola, garante a formação intelectual desses meninos e meninas. E esse é papel da escola, sim. Não estou tirando essa responsabilidade da escola. Só que esse menino, essa menina chegam na escola com tudo isso, né? Com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua cultura, com as suas relações, com as histórias da avó, da bisavó, né? Que a Fran compartilhou aqui também, inspirada pela Conceição. Então, como é que a gente pode construir um currículo que, claro, vai revelar práticas pedagógicas que acionem essas diferentes dimensões do sujeito? Alguém levantou a mão? Eu ouvi um barulhinho. Não, professora. Não? Ah, não. Tá bom. Então tá. Tá. É que eu não vejo vocês, fico falando aqui para a tela, é desesperador. Então, esse material a gente compilou no nosso caderno, né, de currículo da educação integral. Se vocês ainda
não acessaram, eu posso encaminhar para a Andréia e ela compartilha com vocês, mas aqui só trazendo o que é o desenvolvimento integral. E aí, quando a gente fala educação integral, a gente está falando de tempo integral, propriamente. Claro que o tempo é o nosso aliado, desde que esse tempo seja um tempo de qualidade, né? Então, não é educação integral em tempo integral somente que estamos trazendo aqui, mas a educação integral como uma concepção para o desenvolvimento integral. Então, nesse sentido, né, a educação integral está para além da escolarização, que é a formação pensada apenas para o campo técnico, né, e intelectual desse sujeito. Agora, quando a gente fala intelectual, né, eu acho que tem um cuidado importante aqui, que é pensar que as relações, a partilha, as trocas, também é formação intelectual, né? Então, acho que esse intelectual aqui, que eu quero trazer aqui, que é a base, muitas vezes, da escola, é a aprendizagem apenas a partir de conteúdos prescritos. Então, a educação integral, ela tem como objetivo acessar as outras dimensões, não apenas os conteúdos escolares. E aí, nesse sentido, a educação integral, ela visa a formação desse sujeito integralmente, e não somente a instrução, considerando um sujeito social, histórico, multidimensional e competente. Competente nesse sentido de que esses meninos e meninas chegam com muitas histórias dentro da escola, e elas não podem ser anuladas também. E aquela ideia de que estão aqui porque precisam aprender tudo, porque não sabem nada, nessa perspectiva também da educação integral, a gente revê esse conceito. E, sobretudo, né, um professor que atua, que se baseia no seu trabalho na educação integral, é um profissional que pesquisa, reflete e produz conhecimento, porque ele conhece seus estudantes e sua realidade. Então, a gente não está desconectado daqueles sujeitos que estão à nossa frente. Por isso que o processo de escuta é tão importante, né? Por isso que essa relação que a gente, em sala de aula, tenta estabelecer da melhor forma possível para que a nossa atuação enquanto docente faça sentido também para esses estudantes, né? E que a gente vem somar o conhecimento escolar historicamente construído, que é fundamental e é papel da escola, aos demais elementos que fazem parte da vida dos estudantes. E seguindo por aqui, eu gosto também desse slide, porque o desenvolvimento integral, ele parte do princípio de um aprendizado em rede, né? Em que a gente precisa do engajamento das famílias e da comunidade, aprender com o contexto, né? Então, o que esse território revela, para que isso também, esse contexto faça parte da formação desses sujeitos, e, obviamente, a rede de proteção social. E aí, então, foi no campo da intersetorialidade que eu comecei conversando com vocês, né? Como a escola precisa, é importante que ela se articule a esses outros equipamentos, né, públicos e também setores não públicos que apoiem a escola na construção de uma educação que forme esse sujeito integralmente. E aí tem uma imagem das crianças, mais uma vez aqui, interagindo, brincando, usando o corpo, os diferentes espaços aqui, e esse é um espaço de aprendizagem, né? Não deixa de ser. Tudo bem até aqui? Vou seguindo, tá? Aqui eu vou passar muito brevemente, porque, como eu falei para vocês do início, né? A gente não pode esquecer a nossa história no Brasil. E a educação integral enquanto concepção não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora, que o Centro de Referências vem divulgando por aí, ou só começou a aparecer no Brasil a partir do Mais Educação. Não, desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, Anísio Teixeira já deixava muito claro ali o que era papel da escola. E ele trazia não o termo educação integral, mas ele falava em desenvolvimento integral. E de lá para cá, né, começando em 32 e fazendo alguns recortes históricos, a gente teve no Brasil muitas experiências nesse sentido, né? Nos anos 50 em Salvador, com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, com as escolas Parque em 1960, com centros integrados do Darcy Ribeiro em 1980 no Rio de Janeiro, os CELS na cidade de São Paulo, que
né, a construção do CEL se inspirou em todas essas referências anteriores, a Escola Integrada de Belo Horizonte, o bairro Escola Nova, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Depois a gente tem mais de 60 mil escolas integrando mais educação. Aí a gente tem agora, em 2023, né, o lançamento de uma nova política aí de educação integral em tempo integral, então seria mais um marco histórico importante e que a gente aqui pelo Centro de Referências vem desenvolvendo aqui essa perspectiva de pensar a escola não somente na ampliação do tempo, mas o que ofertamos nesse tempo a mais, né? Então, e aí não tem como a gente falar disso sem acessar uma discussão sobre currículo, sobre práticas pedagógicas e sobre formação de professores, tá bom? Muito bem. E aí, pensando um pouco no contexto do Rio Grande do Norte, né? Então, pensar o currículo, né, é um caminho possível para a gente alcançar o desenvolvimento pleno dessas crianças, e olhando para aqueles exemplos de escola que a gente viu nas imagens, né, uma escola inclusiva, uma escola para além dos seus muros, uma escola que formam sujeitos sociáveis, que se integram, que trocam experiências, que se respeitam. É muito importante que essa escola se articule ao território, né? Então, por isso que eu trouxe essa imagem aqui também de vocês, para pensar que a escola sozinha, né, não dá conta da gente atingir todos esses nossos desejos. E, portanto, a formação de professores precisa estar alicerçada no diálogo problematizador e no cotidiano escolar. Então, acho que esse é um movimento importante o tempo todo, né? Então, tem uma questão ali que a gente precisa discutir no nosso contexto de território, como fazemos isso nas nossas práticas, nos nossos projetos políticos pedagógicos e, por que não, no nosso currículo. O comprometimento com a garantia da equidade, considerando o contexto do território. Acho que o conceito de equidade, ele é bem importante que a gente acesse para sempre se perguntar, a nossa escola, a nossa rede, ela está garantindo ou procura garantir equidade, considerando o nosso território, o nosso contexto? Então, esse é um ponto bem importante. Entendimento e respeito pela diversidade dentro e fora da escola. Então, acho que isso é fundamental para a formação plena desses sujeitos, né? Respeitosos com a diversidade, pensando nesse país multidimensional, isso a gente não pode perder de vista. Uma escola antirracista, né? Uma escola acolhedora. Então, por tudo isso, é importante, né, que esse movimento de aprendizagem aconteça acessando outros espaços para além da escola. E os saberes do território, que também precisam ser considerados no currículo. Daí eu vou falar um pouquinho mais para frente. E para a gente sempre não falar sozinho, porque o que eu trago aqui não é da minha cabeça, né? É resultado das experiências que eu tenho, né, ao trabalhar com diferentes municípios, mas, sobretudo, pelas leituras de muitos autores que vão nos ajudando a constituir o nosso caminhar aqui como formador. E aí, um dos autores que nos ampara aqui no Centro de Referências é o Milton Santos, acho que conhecido de todos vocês, um geógrafo brasileiro, que ele traz uma definição, para mim, muito perfeita, assim, do que é pensar o território. Então, me permitam que eu vou ler esse texto, esse excerto do Milton Santos, que diz assim: o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. É esse território vivo. Eu acho que essa frase que ele diz, o território usado é o chão, mas a identidade, é nessa perspectiva que a gente vai discutir território e currículo na educação integral. Tá bem? Bom, e Milton Santos, para quem deseja ler e se aprofundar na obra dele, cada texto e cada coisa que ele escrevia, um visionário, né?
trazia muitos elementos e tão importantes para pensar a educação no Brasil e no mundo. Assim como o Darcy Ribeiro, né? Outro dia eu fui numa exposição aqui no Sesc do Darcy, e lá em 1950, 1960, o Darcy já trazia tantas coisas atuais, parece que ele está falando para a gente hoje, né? Então, isso que eu quero contar para vocês com relação à nossa história, né? A nossa memória do que a gente já produziu e o que a gente muitas vezes faz o seguinte, a gente vai resgatando, né? Tudo isso que foi acumulado ao longo da história e repensando a escola nesse nosso contexto. Bom, território educativo, não pensar currículo e território, então, a gente está falando de um território educativo, que é aquele que reconhece que a escola tem um papel na transformação desse território como um espaço educativo, para que ele faça parte do currículo. Então, quem vai chamar o território para o currículo e fazer desse território um território educativo é a escola. Então, é isso que diz aqui desse papel transformador. Esse pedaço aqui que eu estou lendo para vocês é do nosso referencial teórico produzido aqui pelo Centro de Referências, tá? Depois eu também compartilho a fonte com vocês. Tenho conhecimento de que o território é um campo de pesquisa, um lugar de estudo, que envolve as questões locais e traz recursos para ajudar na sua transformação. Compreende que a escola abre oportunidades para que as situações educativas se multipliquem com os agentes que oferecem espaços de aprendizagem para a comunidade, para propor a participação de todos, né? Então, quem mais pode nos ajudar aqui, enquanto professores, a promover o desenvolvimento integral desses sujeitos? Será que nesse território tem pessoas que têm um papel importante, além da família? Tem, e a gente vai falar disso aqui um pouco, né? Então, como é que esse conhecimento que está no território também integra o currículo? E também o território educativo elabora um projeto educativo para o território com todos os agentes que o compõem. Então, isso aqui é um pouco para a gente conceituar território educativo, né? Portanto, as nossas práticas, elas alcançam aqui duas dimensões importantes, né? O que a gente chama de saberes locais e os próprios potenciais educativos no território. Então, saberes locais. Bom, a gente pode colocar uma definição aqui meio dura, mas depois a gente pode trazer um exemplo para isso, né? Então, os saberes locais são os modos de ser e fazer de cada território, que refletem a cultura de um determinado local e o contexto no qual uma comunidade está inserida. Então, é a cultura do Rio Grande do Norte ou daquela escola numa determinada região do município ali de Natal, de um bairro de Natal, ou outros municípios, como é que essa cultura que emerge desse território também pode se integrar ao currículo. Isso é o que a gente chama de saberes. E os potenciais educativos são os agentes, espaços ou dinâmicas de cada território reconhecidas como capazes de gerar aprendizagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma festa típica da região, esse é um potencial educativo para integrar um planejamento de uma prática pedagógica alinhada à concepção de território educativo? Sim. Se eu tenho museus, praças, isso também são espaços que apoiam a escola na formação e no desenvolvimento integral? Sim. Então, a gente consegue acessar essas duas dimensões quando a gente traz o território educativo para o campo das práticas pedagógicas, né? Então, aqui, só para a gente, não vou ler tudo isso, mas só para a gente ter muito claro que as práticas pedagógicas que têm os saberes locais e os potenciais educativos, elas precisam sempre, sempre se amparar numa intencionalidade pedagógica, que é o objetivo de ensino e aprendizagem que o educador quer mobilizar nos estudantes a partir da sua prática. E por que eu trago essa conversa aqui com vocês? Porque quando a gente fala em acessar o território, os saberes locais, isso não é qualquer coisa. Isso precisa ser planejado, isso precisa ter uma intencionalidade pedagógica, e isso precisa integrar a uma aprendizagem sobre os componentes curriculares, né? Convencionais, os conhecimentos historicamente construídos. Então, não são coisas diferentes, são integradas, de modo que precisa ter um planejamento e uma intencionalidade muito clara para
o exercício, né, dessa prática docente. Tudo bem? Muito bem. E aí, sempre uma pergunta, né, já que vocês trouxeram a questão da inclusão, quando viram as imagens, é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Eu trabalho na educação de jovens e adultos, não sei quem aqui é professor de EJA, mas nem preciso dizer a diversidade que eu encontro na minha sala de aula com alunos de 19 a 70 anos de idade, com experiências escolares muito diferentes e com alunos de inclusão. E a pergunta que eu faço diariamente quando eu vou trabalhar com os meus alunos essa minha prática, ela é inclusiva? Todo mundo consegue participar? E isso é um desafio imenso para nós professores, né? Então, eu estou instigando aqui a gente pensar em prática desse movimento da prática e pensando na construção de currículo. Deixa eu ver que horas são aqui. Vocês podem me parando, tá? Por favor. Bom, professora, quando der meia hora eu te aviso, tá bom? Vai faltando meia hora. Não, eu quero terminar antes porque eu quero ouvir vocês, eu não quero ficar falando aqui sozinha, não. Tá. Então, vou passar. Então, falta 32 minutos, para ser bem 32 minutos. Tá, então deixa eu só olhar aqui no meu relógio. Tá bom, maravilha. Então, olha, as práticas pedagógicas, né? Então, práticas e currículo, né? Que andam juntas, precisam reconhecer as condições de vida e as experiências vividas pelos estudantes e suas famílias, para a gente planejar com base nesse reconhecimento, para a gente lançar mão de modalidades organizativas que favoreçam a colaboração e o trabalho em grupo. Acho que ali vocês viram nas imagens o tempo todo, né? Essa escola em movimento, né? Os agrupamentos, os estudantes ali trocando experiências junto com o professor, movimentos dentro e fora da sala de aula. Então, é isso que é importante a gente olhar também quando a gente vai trabalhar as nossas práticas pedagógicas. E reconhecer, obviamente, os professores como autores de sua prática. E aí eu acho legal trazer aqui que nós, do Centro de Referências, não produzimos material para o professor dar a sua aula. A gente vai trazendo aqui, compartilhando experiências que a gente vai vendo por aí, para que inspire os professores a construírem, né, as suas próprias práticas, porque, afinal, são vocês, somos nós, que estamos ali no cotidiano, conhecemos a realidade dos nossos estudantes e ali precisamos, então, construir sentido, né, para aquilo que ensinamos. Portanto, o professor precisa ser autor da sua prática. Bom, e o currículo? O currículo é um território de tensão. O Miguel Arroyo, no livro dele de Currículo, Território em Disputa, ele traz isso o tempo todo. Então, eu vou ler esse pedacinho do Arroyo, né? Aliás, só um pedacinho mesmo, só o que está aqui em negrito. Ele diz assim, ó, essas vivências, e vivências de luta, de resistência, de movimentos que acontecem no território, e indagações, terão vez no território cercado dos currículos? Porque o que o Arroyo questiona um currículo prescrito é um currículo que está ali trazendo uma lista de conteúdos e uma certa normatização daquilo que se deve ensinar para todos os territórios brasileiros. E o currículo crítico, esse currículo que Arroyo coloca na sua publicação e que nós estamos trazendo aqui bom, esses conteúdos precisam, sim, se articular com os diferentes contextos, esses contextos que estão no território. Então, a gente precisa olhar se esse nosso currículo que nós estamos desejando e querendo, se a gente dá espaço para que essas vivências e indagações façam parte desse movimento curricular. Então, esse é um ponto aqui de reflexão para pensar currículo. E a Bell Hooks, que também é uma autora americana, mas que se inspirou em Paulo Freire para toda a sua formação, ela também, em sua obra, traz várias questões sobre um currículo para a formação do pensamento crítico, né? E aí eu vou ler essa parte em negrito, depois dessa apresentação eu disponibilizo para vocês, mas que ela diz assim, o mundo ao seu redor desvaloriza a integridade. Escolher manter padrões elevados para o engajamento e o desempenho pedagógico é uma forma de assegurar que a integridade prevalecerá.
O que Bell Hooks diz é que muitas vezes, né, quando a gente traz um currículo hegemônico, a gente anula a integridade de cada sujeito ou daqueles sujeitos que compõem o ambiente escolar. Então, como é que a gente desconstrói esse processo? Então, também mais um autor que a gente se baseia para pensar currículo. E toda vez que um município, né, ou um estado deseja pensar o seu currículo, acho que algumas coisas, né, algumas perguntas, elas precisam ser feitas, né? O que a gente vai fazer com esse currículo? Acho que essa é a primeira pergunta. Ele é só para ficar ali bonito e responder a uma legislação? Ou esse currículo ele vai estar em movimento e vai chegar na formação dos professores, ele vai chegar nas práticas pedagógicas? Como que a gente faz o currículo? A gente chama uma assessoria externa e que cria um currículo sem conhecer o território, ou a gente faz um currículo com as vozes de todos, não de todos, né? Porque eu sei que isso é difícil, mas de representantes, né, da rede, né? Professores, gestores, equipe técnica da secretaria, famílias, estudantes. Então, como é que a gente pensa esse currículo e constrói esse currículo? Quando que a gente faz isso, né? Em que momento é necessário a gente reestruturar o currículo? Onde que a gente faz esse movimento, né? Então, nas escolas, na secretaria, ou ele vai ser construído fora da rede? Para que a gente está pensando em fazer esse currículo e para quem? Eu vou tentar responder só a última aqui, né? Para quem que a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso para os nossos estudantes, né? Com vistas ao desenvolvimento integral, uma vez que a gente está falando aqui de currículo na educação integral. Respondidas essas perguntas, né, aí a gente vai para os outros campos, como é que a gente organiza os componentes curriculares, como que vai ser a atuação docente, como a gente pensa no agrupamento dos estudantes, como a gente produz material didático, as formas de avaliação. Então, isso é uma consequência desse processo coletivo de construção curricular. Por isso que as perguntas chegam primeiro aqui para a gente pensar o currículo. Aqui eu teria dois vídeos para mostrar para vocês, um da EMEI Dona Leopoldina, que é aqui de uma escola da rede de São Paulo, e outra da Infante Dom Henrique, que é o MEMEF, também daqui. Mas eu vou passar adiante, e depois, se eu ainda tiver um tempinho, eu coloco esses vídeos para vocês, tá? Porque eu acho que as imagens que eu vou mostrar aqui, elas podem nos ajudar nessa discussão de currículo. Vocês estão vendo esse mapa aqui, essas imagens, né, bonitas, que a gente chama de mapeamento dos potenciais educativos em Serra Grande, Uruçuca, Bahia. Então, eu trouxe esse exemplo para ilustrar um pouco um trabalho que nós ainda estamos desenvolvendo em Serra Grande, que é uma vila de Uruçuca, que é o litoral sul da Bahia, um lugar belíssimo, com inúmeros saberes e potenciais educativos. E ali, o objetivo do nosso trabalho era apoiar a construção do projeto político-pedagógico, certo? E tanto o projeto, o que eu falei para currículo para vocês, né, dessa construção coletiva, vale para a gente pensar a construção de PPPs. E lá, para a construção do PPP, a gente instaurou comissões, né, junto com os professores, com a comunidade, com a família, para fazer um mapeamento dos potenciais educativos de Serra Grande. E juntos nós chegamos a 3 eixos, né? Que Serra Grande tem saberes locais, que Serra Grande tem uma biodiversidade maravilhosa, é o maior corredor de Mata Atlântica do Brasil, do planeta, né? Porque só tem Mata Atlântica aqui na América do Sul, e tem também o eixo patrimônio cultural. Então, juntos, nós organizamos esses 3 eixos e as comissões, então, foram fazer o mapeamento, conversando com pessoas de Serra Grande, indo aos locais de movimento e de integração com a comunidade, e aí a gente teve esse mapa super bonito aqui, que eu vou dar alguns exemplos, vou começar aqui com a jangada, aqui embaixo, em azulzinho, como um patrimônio cultural, porque Serra Grande é uma região onde a cultura da pesca com a jangada é tradicional, e esse tipo de jangada só é feita lá. Então, o conhecimento da construção dessa jangada,
do trabalho dos jangadeiros, da relação dos jangadeiros, dos pescadores com o mar, tudo isso é um patrimônio cultural que está ali em Serra Grande e que, segundo os relatos que a gente ouviu, ele está se perdendo, porque muitos filhos de jangadeiros, de pescadores, perdem o interesse de seguir na profissão, e mesmo que não sigam, mas que reconheçam esse patrimônio. Então, a jangada é um patrimônio cultural de Serra Grande. O saber local, a gente colocou aqui as herveiras e parteiras, porque a comunidade diz, olha, aqui a gente tem herveiras que trazem para a gente o conhecimento de plantas medicinais super potentes e que ajuda toda uma comunidade. E isso é currículo também, né? Como é que esse saber chega na escola e também vai fazendo sentido, não só para as aulas de biologia, né? Porque aqui a gente entra no campo das plantas, da botânica, mas para todas as áreas do conhecimento. Fora isso, ali é uma região também que, depois do problema do cacau, né? Lá início dos anos 2000, que teve a vassoura de bruxa, que foi um fungo que acabou com as plantações de cacau, eles começaram a desenvolver o cacau cabruca, que é o cacau que é cultivado em meio à floresta, em meio à Mata Atlântica, e a própria floresta controla a disseminação do fungo. Bom, se isso não for currículo, se isso não for conhecimento, então acho que a gente precisa rever o que é currículo, né? Então, esse foi um elemento importante que entrou aqui. Fora esses outros, né? As diferentes expressões religiosas, né? A questão do corpo em movimento, a feira que gera uma feira solidária, que gera ali renda para as famílias, enfim. Aqui é um exemplo de Serra Grande, tá? Esse aqui eu vou passar daqui a pouco. Eu vou depois também compartilhar com vocês um material que a gente construiu no Aprendiz, que se chama Currículo da Cidade Educadora. E esse, deixa eu ver se vocês vão conseguir, se eu vou conseguir entrar no site, e vocês conseguem só ter uma ideia. Vocês estão vendo o site aqui? A página? Estamos, sim, estamos. Perfeito. Então, olha só para vocês depois, quando receberem o link, poder explorar um pouquinho. Só aceitar. Se eu entrar aqui, tá vendo, em territórios, esse material ele foi feito aqui para 3 bairros de São Paulo, Jardim Ângela, Butantã e Heliópolis. Se eu escolher, por exemplo, Butantã, que é o meu bairro aqui, por exemplo, eu vou ter onde está o Butantã, dentro da cidade de São Paulo, e aqui foram todos os saberes mapeados na região do Butantã pelas escolas que participaram do projeto. Então, se eu colocar aqui o étnico-raciais, a gente tem, no resultado de busca, a EMF, professor Roberto Mangi, que é uma escola municipal, que apresenta uma prática pedagógica que traz as questões étnico-raciais como um elemento fundamental para se trabalhar no currículo, com base no contexto do território também, embora questões étnico-raciais deveria ser currículo de todas as escolas, né? Mas aqui é só um exemplo para vocês olharem, e aí eu consigo acessar a prática pedagógica da escola e ver como é que eles fizeram esse trabalho com os alunos. Então, esse material também vai ficar aqui à disposição de vocês, para que vocês possam explorar um pouco mais, né, e poder, de repente, trabalhar, pensar em práticas também com os estudantes de vocês. Em Serra, no Espírito Santo, também é um outro material que eu queria compartilhar com vocês rapidinho, que é o seguinte: o trabalho em Serra foi feito bem na pandemia, né? Aquele período bem difícil. E aí os professores pensaram, bom, a gente precisa construir práticas que acessem esses 3 campos, tanto do acolhimento, quanto da diversidade, quanto das narrativas locais. Quem pensou isso não fomos nós, foram os professores. E aí eu vou clicar aqui no campo da diversidade e vocês vão ter aqui uma série de práticas pedagógicas que relacionam escola, território, desenvolvimento integral, que foram práticas construídas pelos professores. Eu vou dar um exemplo aqui, vou acessar a festa de São Benedito, que é um patrimônio cultural de Serra. Então, quando eu entro, eu tenho aqui uma prática, né? Vocês podem baixar,
e aí vocês vão ver como é que os professores planejaram, para qual etapa essa prática foi pensada, quais as intencionalidades, como ela acontece, e assim sucessivamente. Assim. Então, é muito bonito a gente olhar o quanto é possível, né, a gente construir práticas pedagógicas que, de fato, são integradas ao nosso contexto e que em nenhum momento desconsidera os saberes historicamente construídos. Aqui são os materiais que eu vou compartilhar também com vocês, aqui do Centro de Referências, e eu queria que a gente terminasse, que eu quero abrir para a nossa conversa aqui, que vocês olhassem essa imagem, todo mundo está olhando aqui esse muro, pichadinho, esse matinho, um lixo, esse é um território, certo? Um território, um espaço. E agora eu queria que vocês olhassem esse mesmo território, né? Então, como a gente é capaz de transformar, né? Transformar em beleza, em interação, e quando a gente coloca duas pessoas, esse território vai ficando mais bonito. E eu acho que para encerrar essa nossa discussão de currículo e território, eu queria encerrar com essa imagem, né? Que é uma imagem da transformação, da construção coletiva, de valorização, né, dos nossos espaços, valorização das diferentes culturas, e, bom, e assim eu encerro. Obrigada, vou voltar aqui, não acabou tudo não, a gente tem um tempo para conversa, mas eu queria parar de falar e ouvir um pouco vocês. Primeiro assim, se fez sentido, eu trouxe um monte de coisa, achei que ficou muito corrido, mas se fez sentido para vocês essa nossa primeira conversa sobre currículo, e se despertou em alguém que ainda estava meio em dúvida se é possível construir um currículo nessa perspectiva da coletividade, né, visando o desenvolvimento integral e relacionando com o contexto e com o território. E aí eu vou ficar quieta agora, queria que vocês participassem. Temos 15 minutos, né, meninas? É isso? Pronto. Depois, se sobrar, eu passo o vídeo, tá? Senão, vamos deixar a nossa conversa aqui. Alguém quer começar? Um de cada vez, por favor. Pode começar, Andréia, por favor. Fique à vontade. Ana Paula, todo o percurso que você construiu até chegar à conclusão que é realmente o que é o currículo, né? Como esse currículo é construído, foi um percurso que vai assim, despertando em nós um grande desejo de inclusão de vários aspectos que o currículo que temos ainda não compõe. Né? Então, isso aí é bastante interessante isso. E o que me marca muito, né, nessa sua exposição é esse desejo daqueles que constroem, de querer conhecer sobre o que eles constroem. Né? Porque a gente fala assim de um currículo, quando a gente diz, é a luz da BNCC, é a luz de algum outro documento. Então, ele está sobre referenciais que não são os referenciais que me representam efetivamente. Né? Então, acho bastante pertinente, né, a gente poder... A trajetória nossa é uma trajetória ainda muito curta, né, porque nós tivemos uma construção, falando da realidade de Natal, nós construímos uma proposta, né, vou deixar bem claro o nome, né, uma proposta de educação integral, e essa proposta de educação integral, ela demanda de uma construção de um currículo que contemple essas dimensões. Não que o currículo não esteja se desenvolvendo de forma alguma, não existe prática, né, educativa, né, sem que ela exista uma intenção, e essa intencionalidade ela está lá em qualquer currículo, é isso? Mas vejo que existem aspectos, né, esse que você trouxe da Bahia, por exemplo, tá? Então essa classificação dos tipos de saberes. Então, são caminhos, eu acredito que para todos que estão aqui, tanto para a gente que está na representação da SME, como assessores, mas aqueles também que estão na escola, né, de olhar para ela de uma outra forma.
Essa imagem final, confesso que ela me marcou muito. Ela é bonita, né? Demais, porque eu acho que somente a condição de querer mudar, né, de querer olhar um dia diferente, é que permite esse movimento que levou a isso aí. Então, estou muito feliz, muito feliz. Obrigada, André. Eu queria só... Bom, obrigada mesmo, mas eu fui para o Alto Solimões, né? Que eu falei para você, cheguei essa madrugada lá, conversar com o pessoal de comunidades indígenas, professores que atuam em escolas indígenas de 4 municípios. Ali, perto do Acre, divisa com a Colômbia, na parte no meio da floresta, coisa mais linda do mundo, mais linda do mundo. Mas o que eu fiquei muito impressionada, e aí eu fiquei ouvindo muito o que eles tinham a dizer, que eles falaram assim, professora, esse currículo do estado do Amazonas não nos representa. Porque esse currículo, ele se espelhou na base. Sim. E a base não contempla nós. Eles usam muito nós, né? Porque os povos indígenas têm essa questão da coletividade que é muito marcado. Então, nós, como uma forma de resistir, vamos construir o nosso currículo. E aí eles começaram um movimento assim, o que não pode faltar no nosso currículo? Sim. Que não está lá e que eu quero que esteja aqui. E aí, gente, né? Depois eu também mando fotos, André, para você compartilhar, e o que eles trouxeram de beleza. Então, um problema, né, das escolas indígenas. As crianças vão perdendo essa identidade indígena, né? Porque essa cultura hegemônica vai invisibilizando e vai impondo, e aí ele até diz assim, um professor cacique que estava na roda, as crianças hoje, muitas vezes, não sabem nadar. Elas moram, são ribeirinhas, elas não reconhecem nenhum peixe nosso. Por quê? Porque a escola ela está desconectada desse fazer, né, indígena, dessa cultura. Então, o movimento do currículo indígena, primeiro é recuperar e valorizar as diferentes línguas. Então, como é que eu tenho um currículo que não coloca a língua indígena como uma língua que precisa ser respeitada e valorizada, né? Então, assim, é um movimento político construir currículo, gente. Ele não é para atender ao que vem por decreto ou a responder isso e aquilo. Ele é também um lugar de resistência. Os próprios professores disseram isso. Nosso currículo é para a gente resistir. E olha que os indígenas estão resistindo desde que esse Brasil, né, é chamado de Brasil. Então, como é que a escola ela não pode oprimir, né? Ela não pode deixar de fazer sentido para essas crianças. Esse cacique, eu já vou terminar, que lá eu aprendi tanta coisa que agora eu vou ficar falando para todo mundo. Eu falei para ele, vocês me encheram a cabeça, agora eu vou ter que contar para todo mundo as histórias que eu ouvi aqui. Mas esse professor, que é cacique, ele é professor de geografia. Ele começa o depoimento dele dizendo que quando ele foi para a universidade, ele teve um trabalho que ele tinha que apresentar para os demais alunos, e ele não conseguiu, porque nunca na escola tinham deixado ele falar. Ele nunca tinha aprendido a compartilhar aquilo que ele aprendeu. E foi um grande desafio ele chegar na universidade e se deparar com isso. E ele falou, e agora, o que eu estou fazendo como professor? Eu estou colocando os meus estudantes para compartilhar aquilo que eles aprendem, para que eles falem, para que não falem por eles, porque estão sempre falando por nós. A gente precisa falar. Ele começa a fala dele trazendo essa retrospectiva do que foi a escola dele e o que eles desejam agora a escola indígena, a educação escolar indígena, né? Então, é só para compartilhar um pouco desse Brasil, que é isso tudo, e que não dá para a gente falar, é assim que se faz, não é? Mas vamos lá. Deixa eu ler aqui o que acho que a Dani escreveu. Dani, você quer abrir seu microfone? Ou você não quer falar? Acho que ela não quer falar, Dani. Vou ler então o que você escreveu, tá? Daniele.
Ela diz assim: a proposta apresentada é possível e nos encanta. É preciso ver a criança como potente, que traz cultura, história, conhecimento. É preciso perceber que o quintal da escola tem possibilidades mil. Olha que lindo. Que as experiências, vivências concretas, territoriais, possibilitam muito mais aprendizagem do que. Ah, tá com problema de áudio, do que só escrever, escrever, escrever. Dani, obrigada. Obrigada pelo seu texto. Uma das coisas que o professor lá da região que eu fui, do Alto Solimões, falou foi isso, que o professor enchia o quadro, e ele ficava toda hora escrevendo, 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 que a escrita, a leitura é fundamental, ninguém está dizendo que não, mas existem formas, né? Formas para que esses sujeitos se expressem, né? Que eles também têm a sua autoria ali ao se manifestar. Então, obrigada, Dani, por compartilhar a sua percepção. Mais alguém gostaria? Mas me coloco à disposição para a gente ter outras conversas futuras, tá bom? E espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim.